Olá, sejam bem-vindos ao Saúde Você, quinta-feira, com aquele gostinho de esperar a sexta, né? Porque sexta-feira é o melhor dia da semana. E eu converso com ele que tá aqui de novo comigo. Ai, que felicidade, doutor, meu médico! Doutor, eu preciso ir no consultório, né, doutor? Segunda-feira. Segunda-feira, eu tô marcada, eu e a Clara. Doutor Fabiano Serra, médico ginecologista e obstetra. Meu médico, tudo bem, doutor? Tudo bem, Duda? Um Obrigado. prazer recebê-lo aqui. Doutor, vamos falar de ginecologia, mês de outubro rosa. Falou-se tanto sobre prevenção do câncer de mama. Mas eu queria falar com um médico ginecologista, porque a mulherada tem muita dúvida ainda sobre a consulta, sobre exames, sobre a rotina de uma consulta. E a gente vai entrar no câncer de mama. Perfeito. Tá certo? Vamos lá. Doutor, a mulher quando menstrua, menina, adolescente, a primeira vez, a pergunta é, eu só levo a minha filha ao ginecologista quando ela menstrua ou posso levar antes? O ideal é que essa menina já comece o acompanhamento com o ginecologista a partir da menstruação. A não ser que ela tenha alguma queixa previamente, queixa de corrimento, alguma coisa, aí ele pode levar no ginecologista antes. Antes da menstruação não tem outra indicação a não ser isto. Doutor, agora a menina quando começa a nascer os seios, né? Ela não menstrua, mas já começa com o nascimento da mama, que é aquele carocinho, tudo. Isso. Precisa de um acompanhamento ou não? Ainda não. Esse broto mamário, ele precede a menstruação em 2 anos. Então, a menina que apresenta o broto mamário, daí 2 anos, ela vai apresentar a primeira menstruação, em média. Em média são 2 anos. São 2 anos, por Porque exemplo. hoje você vê a meninada de 9 anos, já nascendo... Essas que têm menstruação aos 9 anos, provavelmente apresentaram o broto mamário aos 7 anos. Nossa, criança! Criança. Então fica uma observação para os pais. Criança. Doutor, o exame, como que é feito o exame numa menina que menstruou e não teve relação sexual ainda? Então, o exame ginecológico, a princípio que não teve relação sexual, você não precisa, a princípio, olhar o colo do útero. O colo do útero, neste primeiro momento, ele não vai ter lesões, porque o principal causador de lesões do colo do útero é o HPV, que é um vírus, Sim. e que geralmente é transmitido por relação sexual. Hoje, felizmente, a gente tem uma vacina que as meninas e as adolescentes, elas têm tomado, né? Então, elas vão crescer já parcialmente protegidas. Eu falo parcialmente porque a vacina ela cobre, importante. a vacina ela cobre os principais tipos de HPV, mas ela não cobre todos. Então, o Papa Nicolau vai fazer parte dessas meninas a partir do início da atividade relação sexual. Doutor, agora aquelas mães, né? Eu sei que mãe tem a preocupação, que quer saber tudo. Eu imagino que as mães vão no consultório a primeira vez com a filha, quer saber tudo. Como que é esse momento? Porque eu acho que é um momento muito íntimo da adolescente, de muitas perguntas, de muitas dúvidas. Eu quero mesmo falar com as mães, né? Porque apesar de ser mãe, existe um momento que é muito íntimo daquela menina, uma fase de transformação na vida dela. Lógico que as mães têm que esclarecer em casa. Como que você lida com isso no consultório? As mães ficam muito curiosas, querem participar? Você consegue ter essa conversa, esse bate-papo com a mãe da privacidade? Consigo, não só consigo, como eu acho que é papel de todo ginecologista, né? A mãe, quando chega ao consultório, ela tem as mesmas ansiedades. Apesar dela já ter vivido a primeira menstruação, dela ter vivido essa fase de transição puberal, talvez ela não tenha sido orientada adequadamente naquele período. Então, ela passa por várias dúvidas com a primeira filha que tem esse processo menstrual. A menina ela vai apresentar uma menstruação geralmente super irregular no começo, né? Porque ela ainda tem uma maturidade hipófise gonadal, que a gente fala, né? Ela não produz ainda os hormônios adequadamente. Sim. Então, ela pode menstruar hoje, daqui 4 meses ter uma nova menstruação, ou ela pode menstruar hoje, daqui 15 dias ter uma nova menstruação. Até o organismo se equilibrar. Até ele entrar num mecanismo de equilíbrio, que aí ela começa a menstruar mensalmente, ou né, a cada ciclo que seria normal seria dos 21 a 35 dias. Doutor, agora esclarece para os pais e para as mães, né, que às vezes vê a menina adolescente tomando o anticoncepcional, e aí já vem aquele trauma, meu Deus do céu, minha filha tá tomando anticoncepcional, ai meu Deus do céu. O anticoncepcional, além do método preventivo, né, para gravidez, quais são as outras funções que um ginecologista pode, de repente, prescrever isso para um adolescente que nem tem atividade sexual? Então, na verdade, o anticoncepcional ele é tratamento para doenças também, né? Sim. Uma menina que tem muita cólica menstrual... Olha que importante para os pais, hein? Exatamente, que a gente pode até pensar num quadro de endometriose, que a gente não vai fazer diagnóstico nessa idade ainda, sim, mas às vezes a gente precisa entrar com um anticoncepcional para melhorar a dor dessa paciente, né? Outra indicação do anticoncepcional é melhora de pele. Então, o paciente... Eu usei! É ótimo! Eu, por volta dos meus 15 anos, eu me lembro que eu tomei um anticoncepcional porque tinha muita espinha. Exatamente. E a pele ficou assim super lisa. Então, realmente, para tratamento de acne,
também pode ser passado pelo ginecologista. Também. O que age nas espinhas, na verdade, são as progesteronas que estão contidas na pílula anticoncepcional. Existem algumas progesteronas que são o que a gente chama de antiandrogênicas. Então, elas é como se elas neutralizassem o hormônio masculino, que é a testosterona. Então, essas pacientes, elas melhoram da acne por conta disso. Olha só, eu tô abordando esse tema, doutor, porque o senhor sabe, né? Hoje em dia os pais ficam muito preocupados, a primeira menstruação, e de repente o ginecologista passou anticoncepcional porque conversou com a menina sozinho ali, e aí passou o remédio, e a mãe falou, mas por que ele passou anticoncepcional? Então, assim, é importante, porque para não associar que é só como método anticoncepcional, Sim. mas que o anticoncepcional também é usado para tratamento, independente da relação sexual. Tem outra alteração também que tem indicação de anticoncepcional. Por exemplo, a síndrome dos ovários policísticos. Sim, que eu tive também. Aliás, eu tive Você tudo. teve tudo. Eu tive bastante coisa. Então, assim, paciente que tem síndrome dos ovários policísticos também tem indicação. Inclusive, é o mesmo anticoncepcional que trata da acne para prevenir também aparecimento de pelos, às vezes a obesidade abdominal e até distúrbios metabólicos como o diabetes. Nossa, olha quanta Podem informação. aparecer. Bom, vamos lá que a gente vai avançando. Menstruo, tenho relação sexual, preciso fazer o Papa Nicolau. Doutor, de quanto em quanto tempo é necessário fazer o Papa Nicolau? Na verdade, quando a gente estuda os protocolos, existem alguns protocolos que iniciam a pesquisa com o Papa Nicolau a partir dos 21 anos, alguns que iniciam a partir dos 25 anos. Na prática clínica, alguns médicos optam por começar assim que a paciente tem atividade sexual, né? Comecei o Papa Nicolau, e aí? Se você tiver 2 exames Papa Nicolaus negativos, aí você pode fazer o que a gente chama de trianar, fazer o Papa Nicolau a cada 3 anos. Na prática clínica, consagrou-se que a gente faz anualmente. Eu faço todo ano. Mas quando a gente vê estudos... Inclusive, segunda-feira eu tô lá pra fazer o meu. Tá na hora. É porque o câncer de colo do útero também é um processo que é demorado. Na verdade, ele dá as lesões pré-malignas, evolui dentro de um prazo que pode ser até de 10 anos. Sim. Então, até que apareça o câncer efetivamente. E é importante lembrar que a gente vai falar aqui do câncer de mama, eu quero abordar esse tema com o senhor, mas o câncer de colo do útero existe e o Papa Nicolau é um exame para detecção do câncer no colo do útero. Ele é para detecção do câncer, mas ele é um exame que a gente chama de rastreio. Sim. Ele detecta alterações celulares que podem predizer que tem uma alteração já que é pré-maligna ou que já é maligna. Nesse caso, a paciente foi triada, ela tem uma alteração de Papa Nicolau. Ela vai precisar de um outro exame mais específico que se chama colposcopia. Colposcopia. Isso, que é um que cobre o colo do útero, faz o que a gente chama de vaginoscopia e vulvoscopia. Tá. Então a gente visualiza todo o órgão genital da paciente, se tiver alguma alteração a gente faz uma biópsia localizada. Doutor, e o transvaginal, qual a função desse exame? Olha, na prática o transvaginal ele não é rastreio de nada. Ele não é rastreio? Não é rastreio. Consagrou-se que muitas pacientes fazem todo ano. Sim, eu Os faço médicos todo solicitam todo ano. Mas quando se vai ver rastreio para, por exemplo, câncer de ovário ou câncer de endométrio, ele não deveria ser utilizado. Para que serve, então, o transvaginal? Então, o transvaginal é quando a paciente tem alguma queixa, né? Se ela tem uma queixa de dismenorreia, que seria uma cólica, se ela tem queixa de sangramento aumentado, se ela tem alguma dor pélvica que está persistente. Aí, nesses casos... Então, é num caso de sintomas de dor. Sintomas de alguma coisa, né? Alguma alteração pélvica ou genital que indique a realização do ultrassom. Se a paciente está bem, saudável, não sente nada, teoricamente, para rastreio, ela não tem indicação de fazer o transvaginal. Bom, então agora nós vamos entrar no tema mais falado nesse mês de outubro, que é o outubro rosa, né? Que se fala muito na prevenção do câncer de mama. Doutor, a partir de que momento a mulher deve iniciar, conhecer as mamas, né? Porque tem lá a fase do broto mamário, da adolescente e tal. Mas assim, como que a mulher pode, em casa, se o ginecologista orienta, se ela faz pesquisa, se existe até no seu próprio canal de comunicação, uma forma de orientar essa paciente a saber conhecer a mama. Eu acho que o principal de tudo é a pessoa se conhecer. Isso. O principal é a mulher conhecer a mama. Tanto que a gente mudou o nome de autoexame para autoconhecimento mamário. Sim. Porque só vai detectar a alteração quem conhece a mama. Sim. Né? Então, aquela paciente que tem uma vida normal, sadia, mas que se examina constantemente, se ela observar qualquer alteração na mama, ela vai procurar um ginecologista ou um mastologista. Sim. Né? Então, o ideal que se faça é que a paciente, durante o banho, num período pós-menstruação, porque a mama já está mais desinchada... Ah, é pós a menstruação. Pós a menstruação. Ela com a mão ensaboada, ainda que os dedos escorregam, ela coloca a mão atrás da cabeça e faz movimentos circulares, procurando algum tipo de lesão. Faz isso bilateralmente, né, dos 2 lados da mama, geralmente uma vez por mês, seria o ideal. Então, uma vez por mês, após a menstruação, colocou a mão na nuca,
fez um movimento circular na mama, percebeu qualquer nódulo, procura o Ginecologista, ginecologista. mastologista, né? Aí não achou nada, quando que eu começo a fazer o rastreio? Né? Essa é uma Sim. pergunta que é frequente também. Mamografia, ela é indicada a partir dos 40 anos pela Sociedade Brasileira e pelo Ministério da Saúde a partir dos 50 anos. E que a gente sabe que até quem tem prótese de mama, até para esclarecer, como eu entrevisto muito médico, É. é só orientar o profissional que vai fazer a mamografia que você Isso. tem a prótese para que ele use uma técnica específica para que a prótese não atrapalhe o Exatamente. diagnóstico. A mamografia é o método de rastreio mais importante para o câncer de mama. E não, tá? o ultrassom não substitui a mamografia. Não substitui. A mamografia é o método de exame de rastreio. Né? Tanto que a gente não fala em prevenção do câncer de mama, né? Sim. Nesse sentido. É que se fala em prevenção como o nome que deram aí ao Outubro Rosa, prevenção do câncer, mas a gente sabe que a prevenção se dá através de hábitos saudáveis, enfim, você tem Exatamente. como evitar que precocemente você tenha o surgimento do câncer, mas é uma Isso, coisa que... dieta saudável, atividade física, isso sim é prevenção. Sim. Né? O Estilo de resto, vida, né, doutor? a mamografia, na verdade, ela serve como rastreio, né? E aí, pacientes, por exemplo, que tiveram familiares com câncer de mama, então, supondo que você tivesse sua mãe que teve um câncer de mama aos 30 Sim. anos, você teria que começar esse rastreio aos 20. São 10 anos antes do caso índice, de parentesco de primeiro grau, entendi. que seria mãe e irmã. E aí faz mamografia nesse caso? Faz mamografia. Então, aos 20 anos, uma mulher pode fazer mamografia Pode fazer se o mamografia. histórico dela, que é detectado na anamnese, por isso que eu falo, a anamnese é importante, às vezes a pessoa vai no médico e esconde, né, doutor, não fala tudo. Isso. Ah, mas e alguém na família tem? Ah, não sei. Né? É importante você conhecer se tem histórico familiar e tudo para poder orientar o médico e, na hora da consulta, o médico saber se vai pedir um exame antecipado, se vai esperar até os 40, se não, é hora de fazer aos 20, então é muito Ela importante. vai fazer mamografia, mas como ela tem a mama, às vezes, muito densa, às vezes a gente vai ter que complementar a mamografia com ultrassom ou complementar a mamografia com um método de compressão ou magnificação de alguma lesão da mama que a gente identifique. Né? Então, existe essa possibilidade também de fazer. Né? Então, essa que é a importância. A mamografia é rastreio. Sim. É rastreio do câncer de mama. Detecção precoce do câncer de mama. Essa é a palavra, detecção precoce do câncer de mama. Porque a gente né? sabe então, que se detectado rapidamente... tem cura! 95% dos casos são curados, né? Então, assim, não é para desesperar, não é para fazer nada. Exatamente. Detectou, é tratamento. É tratamento eu que acho tem que grandes chances de cura. é muito importante a gente ressaltar isso, porque quando se fala no câncer, as pessoas ficam com muito medo, né, doutor? Nossa senhora, eu tô com câncer. Mas conversando com médicos, oncologistas, mastologistas, ginecologistas, médicos que lidam diariamente, né, com a saúde, a gente sabe que realmente, se a pessoa tem um cuidado, estilo de vida, se a pessoa faz os exames adequados anualmente, conforme a orientação médica, se ela tem uma preocupação com a saúde, qualquer doença, como câncer, detectada em fase inicial, tem cura. Tem cura. Né? Perfeito. Então as pessoas ficam com medo, ficam alucinadas, mas por quê? Porque muitas vezes a pessoa deixa para descobrir quando a doença avançou. E infelizmente é uma doença devastadora, Não, né, e doutor? infelizmente tem paciente que quando detecta um nódulo, por exemplo, supondo que ela faça o autoexame mamário, o autoconhecimento Sim. mamário, ela detecta um nódulo, muitas entram num processo de negação Sim. completa. Né? E elas falam assim, não, isso não é câncer, não posso, não vou procurar um médico porque eu vou descobrir uma doença. Só que nesse processo de aceitação, ela acaba demorando e atrasando o diagnóstico que deveria ser precoce. Olha só. Mulherada, então é isso. Informações de um médico, olha aqui, especialista, orientando. Nós falamos desde o primeiro momento que a menina tem que ir ao ginecologista, como que é a consulta, que exame que é feito, menstruou, teve... Olha quanta coisa, doutor. Falamos bastante. Teve relação, É. que tipo de exame que é feito, o que detecta esse tipo de exame. E entramos também no assunto da detecção precoce do câncer de mama. Então, doutor, muito obrigada. Ô, Duda. É sempre um prazer tê-lo aqui. Obrigado, viu? E segunda-feira está lá no seu consultório, porque Te aguardo. assim, a gente tem que se cuidar, né, doutor? E eu tenho que... A palavra move, mas o exemplo arrasta. Então, eu tenho que fazer Papa Nicolau, tenho que fazer todos os meus exames e me cuidar, né? A gente tem que procurar se cuidar todos os dias. Eu tenho um monte de pessoa que pega no meu pé, você comeu, você comeu? É mãe que liga, é o Rafael que liga, meu amigo, é meu pai que pergunta, é todo mundo o dia inteiro me perguntando se eu comi, né? Então, realmente a gente tem que cuidar da saúde, cuidar da alimentação, procurar os especialistas corretos, porque informação de saúde, gente, tá aqui, ó, do Saúde Você ou informações com o seu médico. Não vai fazer autodiagnóstico em site de pesquisa, eu sempre falo isso, né, Nossa, doutor? As muito pessoas importante. ficam assustadas fazendo autodiagnóstico de algo que de repente você nem tem, ou talvez você ache que não tem, você também tem, então tá aí que você tem que realmente procurar o seu ginecologista.